Olá, sejam muito bem-vindos. Toda empresa, seja ela gigante ou pequena, encara um desafio que é, assim, fundamental. Como é que a gente faz todo mundo remar na mesma direção? Parece simples, né? Mas alinhar o que cada pessoa quer com o que a empresa precisa é um verdadeiro quebra-cabeça. E hoje a gente vai montar essas peças juntas. Para começar, vamos imaginar uma situação bem do dia a dia. Pensa num gerente de produção que tem um bônus se ele conseguir cortar custos. Ótimo, certo? Para a empresa, parece bom. Mas e se, para bater essa meta, ele começa a usar um material um pouco inferior? Aí a qualidade do produto cai. De repente, o interesse pessoal dele bate de frente com o objetivo da empresa, que é manter a qualidade e a reputação. É exatamente esse tipo de nó que a gente vai desatar hoje. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a fundo esse dilema. Depois, vamos falar da solução, que é o tal do alinhamento de metas. Em seguida, vamos ver como a cultura, a parte mais informal, e as ferramentas de controle, a parte mais formal, entram nessa história. E para fechar, a gente vai ver por que o segredo de tudo está no equilíbrio entre essas duas coisas. Bom, a raiz de todo esse problema está numa verdade bem simples, na verdade. As metas das pessoas e as metas das organizações não nascem alinhadas. É natural que elas sejam diferentes. O grande objetivo de um bom sistema de gestão, então, é justamente tentar criar uma sintonia entre esses interesses. Olha só como essa diferença fica clara. De um lado, cada pessoa naturalmente quer o quê? Maximizar sua recompensa, seja o salário, um bônus, um reconhecimento e, se possível, com menor esforço. Normal, né? Do outro lado, a empresa quer maximizar o lucro e, claro, garantir que ela vai continuar existindo e crescendo lá na frente. O alinhamento perfeito, 100%, talvez seja impossível, mas o grande lance é criar um ambiente que desestimule as pessoas a tomarem atalhos que prejudicam a empresa. Ok, se esse conflito de interesses é algo natural, como que as empresas lidam com isso? A resposta está num conceito muito poderoso que é o alinhamento de metas. Vamos ver o que isso significa na prática. A definição é essa aqui. Alinhar metas não é fazer com que as pessoas esqueçam do que elas querem. Pelo contrário, é criar um sistema tão inteligente que, ao correr atrás dos seus próprios objetivos, elas acabem quase que automaticamente ajudando a empresa a atingir os objetivos dela. É o famoso ganha-ganha, onde o sucesso de um vira o sucesso do outro. Então, o pulo do gato é sempre se fazer estas duas perguntas. Para qualquer regra, qualquer sistema de bônus, qualquer prática de gestão, a gente tem que parar e pensar. Primeiro, o que é que isso incentiva as pessoas a fazerem para se dar bem? E segundo, e mais importante, essa mesma ação, ela é boa para a empresa como um todo? Se a resposta para a segunda pergunta for não, ou mais ou menos, tem alguma coisa errada aí. Para conseguir esse alinhamento, as empresas têm basicamente dois tipos de ferramentas. Vamos começar pelas informais, que são aquelas coisas que a gente não pega, não mede direito, mas que têm uma força gigantesca. Estou falando de cultura da empresa, ética de trabalho, o jeito que os líderes agem. E para falar de cultura forte, não tem exemplo melhor que o da Johnson & Johnson. Eles têm esse documento chamado Nosso Credo, que é o guia da empresa há décadas. E o mais interessante é que ele coloca a responsabilidade com os clientes, médicos, pacientes, mães, na frente da responsabilidade com os acionistas. E acredite, isso não é só num quadro bonito na parede. Esse credo foi testado assim da forma mais dura possível. Em 1982, algumas cápsulas do analgésico Tylenol foram envenenadas por um criminoso, causando várias mortes. A culpa não era da empresa, mas a J&J fez algo impensável. Tirou 31 milhões de frascos das prateleiras do país inteiro, um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares. Por que eles fizeram isso? Porque o credo dizia que a responsabilidade com o público vinha em primeiro lugar. Quem guiou a decisão não foi o manual, foi a cultura. E além da cultura geral da empresa, o estilo da liderança tem um piso enorme. Sabe aquela frase que diz que uma organização é a sombra de um líder? É a mais pura verdade. Um exemplo fantástico disso vem lá da General Electric. Nos anos 70, a GE precisava de ordem, de planejamento. O CEO era Reginald Jones, um cara super formal, refinado, focado em estratégia, perfeito para aquele momento. Mas aí, nos anos 80, o mundo mudou. E a GE precisava crescer, ser ágil. Entra em cena Jack Welch, um cara direto, impaciente, informal, super focado em empreendedorismo. Ele transformou a empresa. Isso mostra como o estilo do líder dá o tom e define as prioridades para todo mundo. Muito bem, já falamos da parte, digamos, da alma da organização. Agora, vamos para o outro lado da moeda, os sistemas formais. São as regras do jogo, sabe?
Os processos, as estruturas, tudo aquilo que guia o comportamento de um jeito bem explícito. Esse fluxograma aqui resume bem como funciona um sistema de controle formal. Olha só, tudo começa com as metas. A partir delas, a gente cria um orçamento. Depois, a gente mede o que aconteceu de verdade, compara com o que estava planejado e, com base nisso, dá um feedback, que pode ser um bônus ou uma ação para corrigir o rumo. É um ciclo que fica girando o tempo todo. Planeja, mede, ajusta, planeja de novo. E o que são esses controles na prática? São coisas que a gente vê toda hora. Manuais de operação, regras de reembolso de despesa, controles físicos tipo crachá e senha de computador e, claro, os famosos orçamentos anuais que dizem quanto cada área pode gastar. Eles são tipo o esqueleto que sustenta a organização. E dentro desse sistema todo, tem uma função que é um exemplo perfeito de um conflito de interesses bem no meio da estrutura. O papel do controller, que é o responsável pela controladoria de uma área ou unidade de negócio. Essa pessoa vive um dilema danado. Dá uma olhada nesses dois organogramas. No modelo da linha tracejada, o controller se reporta direto para o gerente daquela unidade. Ele vira um parceiro, alguém do time. Já no modelo da linha sólida, ele se reporta lá para a matriz, para o chefão da controladoria. Nesse caso, ele funciona mais como um fiscal. A pergunta é, para quem ele é mais leal? Para o chefe do lado dele ou para o chefe lá na matriz? Essa pequena diferença na estrutura muda tudo e define se ele vai ser visto como um parceiro ou como um espião da diretoria. Bom, e agora a gente chega ao ponto central de tudo isso. A gente viu o poder da cultura, dos fatores informais e a necessidade das regras dos sistemas formais. Mas, qual dos dois é mais importante? A resposta é nenhum. O segredo não está em um ou em outro, mas na harmonia entre eles. A verdadeira chave para o sucesso não é escolher entre ter uma cultura legal ou regras rígidas. É fazer com que as regras reforcem a cultura que você quer ter. Não adianta nada a empresa ter um discurso de inovação, de que aqui a gente pode errar, se o sistema de bônus pune qualquer falha. Entende? As regras precisam apoiar os valores. Uma coisa tem que conversar com a outra. E essa citação, para mim, resume tudo. Os mecanismos formais, o esqueleto da empresa, precisam estar em total sintonia com os mecanismos informais, a alma da organização. Quando essa mágica acontece, o alinhamento de metas deixa de ser um problema para virar, de fato, o motor que impulsiona o sucesso. E para a gente terminar, eu queria deixar uma reflexão. Pensa aí, no seu trabalho ou em alguma empresa que você conhece. Na hora do aperto, quando uma crise estoura e uma decisão difícil precisa ser tomada, o que fala mais alto? É o que está escrito no manual de regras ou são os valores que não estão escritos em lugar nenhum, mas que todo mundo sabe que é o jeito certo de fazer as coisas por aqui? A resposta para essa pergunta diz tudo sobre o quanto uma organização está de verdade alinhada.